descobrir a qualidade de vida que há em mim, é o que Jesus estava dizendo, e ele chamou de vida eterna. Essa é a qualidade de vida que se estabelece em quem crê em Jesus. Mas a palavra salvação não fala somente, não significa vida eterna, essa qualidade de vida divina. A palavra salvação implica em paz. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Amados, Jesus disse assim: eu vos declarei isto, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Para que tenhais paz. Salvação implica em paz. Salvação implica em libertação, em quebra de amarras, em abertura de prisões, em arrancar gente do governo do reino das trevas e trazer para o governo do reino da luz. Implica a libertação em abrir portas que estavam fechadas e puxar de lá de dentro os que eram escravos, trazendo-os à liberdade. Salvação implica em suprimentos, em prosperidade, em expressões da bondade de Deus, em suprir as nossas necessidades dia após dia. Salvação implica em perdão, em cancelamento da nossa dívida, em remoção da ofensa que nos separava do Pai, e muitíssimo mais a palavra salvação abarca. Amados, o salmista Davi conhecia a Deus como salvação também no aspecto de livramento, proteção, guarda e muito mais a palavra salvação significa. E o salmista diz: o Senhor é a minha salvação. Ele não apenas conhecia Deus como luz, mas conhecia Deus como a luz que o iluminava. Ele não somente conhecia Deus como a salvação, mas como o Deus que o havia salvado, o estava salvando e o haveria de salvar. E ele diz: o Senhor é a força da minha vida. E a palavra do Senhor diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E diz mais ainda a palavra: a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a nossa força. Amados, Davi conhecia o Senhor como seu fortalecedor. Quando estava nos embates da guerra, ou mesmo nas batalhas do fugir das perseguições, do fugir do perseguidor, para não tocar em ungido do Senhor, ele precisava ser fortalecido, e ele conhecia Deus como o fortalecedor da sua vida. Por isso ele podia declarar, porque sabia quem era Deus, e o sabia por experiência pessoal, por prática, não por ouvir dizer, não por ler, mas por vivência. Ele experimentava Deus como luz, como salvação e como fortaleza, força da sua vida. Você conhece o seu Deus? Amém. Amém. Como é que você conhece? Deus é o que para você? Amados, mas a palavra de Deus diz que nós só conhecemos a Deus através da palavra dele. É através da palavra que nós conhecemos a Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Porque não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Diga: o Evangelho, O Evangelho é o poder de Deus. é o poder de Outra Deus. vez. O Evangelho É o poder de Deus. Para quê? O Evangelho produz resultados, produz efeitos, faz acontecer. Não me envergonho, disse o apóstolo Paulo, do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É na palavra, no Evangelho, que nós conhecemos o Senhor e que nós podemos confiar nele, porque a fé vem pelo ouvir esta palavra, pelo apossar-se desta palavra. Amém? Amados, quem conhece o seu Deus, você disse que conhece, confia nele. Diga: quem conhece o seu Deus, Quem conhece o seu Deus, confia nele. confia nele.
Qual o seu nível de confiança em Deus? 100%. Você sabe quando nós sabemos o quanto confiamos em Deus? Quando os exércitos se acampam diante de nós, contra nós. Quando as lutas aparecem, quando as barreiras são colocadas entre nós e o alvo, entre nós e o que queremos conquistar. Quando as dificuldades surgem, quando os problemas vêm, quando as doenças aparecem, quando a velhice chega, é aí que nós podemos medir o quanto nós confiamos nele. Porque quando tudo vai bem, ou quando estamos assentados nas cadeiras desta casa, nós podemos dizer: eu confio, eu confio, eu confio. Mas as nossas reações é que vão dizer o nosso nível de confiança. Nossas atitudes quando surgem as circunstâncias adversas. É aí que nós podemos verificar o quanto confiamos no Senhor. Quais as nossas atitudes quando surgem os problemas? Amados, eu não me incomodo de pessoas pensarem que eu não olho para o futuro, se é que alguém pensa assim, que a minha família não pensa no futuro. Por que eu vou me constranger com o futuro? Por que eu vou me preocupar com o futuro? Por que eu vou ficar gerando uma ideia? O futuro pode ser assim, então eu tenho que acumular assim, eu tenho que guardar assim, eu tenho que fazer assim. Amados, eu sei em quem tenho crido. Amém. Eu sei, como disse o apóstolo Paulo, que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Eu sei que Ele é poderoso para me sustentar. Eu sei que Ele é poderoso para me suprir em a minha casa. Eu sei que a palavra de Deus é verdadeira e ela se cumpre. Porque eu vou me angustiar com o futuro, ficar pensando no amanhã, no porvir. Eu vou viver o presente. Eu vou usufruir do presente. Porque eu tenho certeza que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, glória a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amados, fé, confiança, é certeza e é convicção, é o que está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. Diz que fé é certeza e é convicção. E fé implica em coisas e fatos. Diga certeza certeza e convicção. e convicção De coisas de coisas e fatos. e fatos. O autor da carta aos Hebreus, falando sobre a fé, diz: fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não vê ou não se vê. A fé lida com coisas, objetos, é matéria, com fatos, acontecimentos, com realidade. A fé lida com a realidade, mas a fé vê o que a realidade ainda não mostrou. Por isso, fé é certeza, fé é convicção de que o que eu espero, esse fato já é realidade. Amém.
Esta coisa é real. Esse fato está acontecendo. Amados, por que vou me desesperar, me angustiar e preocupar? Se eu posso confiar no Deus a quem eu digo que conheço, porque conheço e você conhece também. Amados, aquele que conhece o seu Deus, confia nele, deposita nele o seu coração, confia no que Deus, na pessoa de Deus e no que Deus fala, porque quem confia numa pessoa, confia no que a pessoa diz. Eu tenho certeza, como disse o salmista, ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparassem, o meu Deus me acolheria. Ainda que me jogassem para fora, eu não ficaria à toa, Deus me puxaria para a sua casa, o seu esconderijo, para os seus braços. Quem conhece o seu Deus, confia nele. E amados, nós aprendemos a partir do versículo 2, que quem conhece o seu Deus e confia nele, não teme. Quando as adversidades surgem, quando os adversários se levantam. Está escrito na palavra do Senhor: quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comerem minhas carnes. Amados, quem confia, quem conhece o seu Deus e confia nele, confia nesse Deus, vê os seus inimigos tombados. Tem crente aí para dizer amém? Observe, eles tropeçaram. Alguém tropeça com a cabeça? Não. Alguém tropeça com o dedo da mão? Não. Alguém tropeça com o joelho? Não. Pode acontecer, dá uma ajoelhada. Mas onde está o joelho? Na perna. Alguém só tropeçamos com os pés. E tropeçamos quando alguma coisa está posta diante de nós e não vemos. É uma pedra, é um toco, é alguma coisa. Lá vamos nós, batemos o pé, caímos. E o salmista disse que porque ele sabia quem era o seu Deus e nele confiava, ele tinha certeza, e ele estava provando isto. Os inimigos batiam o pé numa coisa e caíam, ou seja, batiam o pé no obstáculo que Deus colocava. Quando nós conhecemos o nosso Deus e confiamos nele, podemos ter certeza que todos os inimigos que se levantarem contra mim vão bater o pé, vão dar uma topada no obstáculo que Deus vai colocar. Ele vai cair. Eu só fico olhando. Você só fica olhando, caiu. Sabe por que caiu? Porque Deus deu um peteleco nele. Glória a Deus. Deus quer dar um safanão no seu adversário, mas Deus só vai bater no seu adversário fazendo cair, só vai botar uma pedra na frente para ele tropeçar e cair, se você souber quem é seu Deus e nele confiar, porque quem conhece o seu Deus confia. Não é confiança de boca, eu confio, é de verdade. Amados, quem conhece o seu Deus e confia nele, olha, o salmista diz assim: um exército se acampar contra mim, eu não vou ter medo, vou confiar. Não importa o que surja, confia no seu Deus, porque sabe quem Ele é. Quem conhece o seu Deus e confia nele, busca intimidade com Ele. Versículo 4: uma coisa pedi ao Senhor. Amado, Davi está dizendo que ele já havia pedido, que o pedido estava feito, estava colocado diante do Senhor. Ele diz: Deus, eu te pedi uma coisa. Ele chamou de coisa. Deus, eu já te pedi uma coisa. O que, Davi, você pediu? Que eu possa morar na tua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura, a beleza do Senhor e aprender do seu tempo. Amém. Amados, olha o que Davi queria. Deus, eu quero morar contigo, quero ser hóspede. Não, hóspede não. Hóspede chega e sai.
Davi não pediu para ser hóspede, Davi pediu a Deus para ser residente. Aleluia. Para morar na casa do Senhor, porque ele queria estar diante do Senhor por dois motivos. Primeiro, Deus, eu quero ficar embevecido, eu quero ficar olhando o teu rosto, contemplando a tua face, extasiado com a tua beleza. Eu quero estar diante do teu rosto, Senhor, te vendo, te vendo, te vendo. Eu não quero abrir mão disso. Mas disse mais: para ser ensinado por ti. Eu quero aprender com Deus. Oi? Ó, professor de excelência. Amém. Professor de excelência. Não há igual. E Davi desejou duas coisas maravilhosas. Diante de Deus, contemplando, extasiado em adoração. E ouvindo a voz de Deus que lhe ministrasse, trazendo ensinos que ele queria aprender. Ele queria ser aluno de Deus, era isso que ele queria. Amados, quem conhece o seu Deus e confia nele, busca intimidade com ele, como Davi declara que estava buscando. Ele diz: eu já pedi para Deus isso, eu estou empenhado nisso, o meu negócio com Deus é esse, é presença dele, é estar diante dele, contemplando a ele e ouvindo o que ele quiser me falar, porque eu quero é aprender com Deus. Quem conhece ao seu Deus e confia nele, tem certeza que é protegido por ele. O que está escrito aí no versículo 5? Versículo 5: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, lá dentro me esconderá por minha ação. Amados, quem conhece ao seu Deus e nele confia, tem certeza que é inatingível, que é protegido por Deus. Eu não disse que não pode ser atacado, eu disse não será atingido, porque o inimigo se levanta, mas ele se levanta e não consegue lançar flechas e atingir aquele que está confiando, que conhece seu Deus e está confiando nele. Há 2 anos atrás, ali na Praça Vitor Brito, o Senhor me disse: o lugar do meu guerreiro é na trincheira. Da trincheira, ele lança flechas sobre o inimigo e acerta todas. E o inimigo não consegue lançar uma flecha contra ele. A trincheira